A Luciana Kobuchi, ela pergunta aqui. Então vamos lá, o Walid, me explica essa bagunça toda desde o início, como se eu tivesse 10 anos de idade. Nesse assunto eu sempre sinto que tenho 10 anos mesmo. Quer comentar, Walid? Ela supõe que esteja falando da questão iraniana. Isso, é o que é o que Isso. eu compreendi também. Então tá. Bom, vamos lá, Luciano. Eu acho que não tem como remontar os persas, né? Não vale a pena. Mas se nós Não, fôssemos não lá, precisa, não precisa. mas se fôssemos lá, valeria citar que Ciro libertou os hebreus do cativeiro, né? Claro, claro, claro. E essa gentalha de hoje está atacando o Irã. A Pérsia tem história. Me diga qual que é a descoberta científica, eu estou falando aqui de correios, estou falando das primeiras estradas, estou falando de uma série de coisas que os persas nos deram. Daí eu perguntaria, que os alegados e supostos hebreus nos deram? Me dê uma conquista científica que eles nos deram, além de um deus étnico, Jeová, que manda matar os outros. Nada. Isso não quer dizer que eu esteja criminalizando os judeus, porque todas as religiões, inclusive as que se tornaram monoteístas, tiveram anacronismos históricos e hoje não importa criminalizar as pessoas por esses anacronismos. Cada um que fique com sua religião. Né? Mas nós poderíamos remontar a 1953, quando os Estados Unidos, na chamada Operação Ajax, em socorro dos ingleses, na época, o PUTO, que pede socorro aos Estados Unidos, hoje são Israel, né? Eles derrubam o governo de Mohammad Mossadegh, primeiro-ministro liberal, porém nacionalista e desenvolvimentista do Irã, e, dentre outras coisas, nacionaliza o controle do petróleo iraniano. E, claro, altera em favor do Estado iraniano, do povo iraniano, as rendas do petróleo. Então, a maior parte da renda passa a ser para eles. Um golpe sangrento derruba Mossadegh, coloca ele em prisão domiciliar. A esmagadora maioria dos que se opõem ao golpe que leva o Shah Reza Pahlavi ao poder são mortos ou torturados nas masmorras. É criada, talvez, a polícia política mais sangrenta de todos os tempos, a SAVAK, que era orientada e treinada e supervisionada pela CIA e pelo Mossad israelense. E, curiosamente, tudo isso torna o Irã um país, aspas, ocidental. E, nos anos 50, ainda, os Estados Unidos, juntamente com os alemães, iniciam um programa nuclear para o Irã do Shah Reza Pahlavi. Veja só. Esse programa nuclear tem idas e vindas. Uma empresa alemã toca esse programa nuclear, entrega uma planta, aliás, dois reatores, um com apenas 50% dele concluído, o outro com apenas 85% dele concluído, e embolsou naquele momento, 2 bilhões e meio de dólares. Naquele momento, estou dizendo quando? Quando acontece a Revolução Iraniana, em 1979, que recoloca o Estado iraniano a serviço do seu povo. Por pressão estadunidense, a empresa alemã sai e deixa sem concluir o programa nuclear. Essa usina, esses 2 reatores de Bushehr, são depois concluídos pela Rosatom russa. E desde então, o Irã vem promovendo um programa nuclear para uso civil, entretanto objetado pelos Estados Unidos. Em 2010, dizendo, o Brasil com a Turquia alcançam um acordo com o Irã que propõe um enriquecimento de urânio a tantos por cento, a 3%. O excedente deste urânio ficará sob guarda de um terceiro país, se aventava que seria a Turquia, e tudo isso passaria pela ONU para, por resolução, ser ratificado e se tornar lei internacional. Naquele momento era presidente o Obama. Num primeiro momento ele aceita, depois a Hillary Clinton pressiona e não aceitam mais. Somente em 2013
é que um memorando é assinado com basicamente o que a Turquia e o Brasil mediaram com o Irã, e em 2015 é assinado um tratado que envolve os Estados Unidos, na verdade, a ONU, os 5 membros do Conselho de Segurança, portanto, além dos Estados Unidos, França e Inglaterra, Rússia e China, ONU, Estados Unidos, e mais um, portanto, 6, ONU mais 6, porque entra a Alemanha. O Trump vem à presidência no seu primeiro mandato, retira os Estados Unidos deste acordo, unilateralmente, e promove embargos à economia iraniana unilateralmente e passa a pressionar os seus parceiros ocidentais para que boicotem e sabotem e promovam aquilo que eles adoram chamar de sanções, que são os embargos à economia iraniana. E nós entramos neste círculo. Além disso, Luciana, há uma objeção estadunidense, ocidental e israelense que o Irã desenvolva o seu programa de foguetes, de mísseis e de satélites. Eu pergunto, se o Irã não tivesse desenvolvido a sua capacidade missilística, ele poderia ter reagido hoje ou estaria agora em cacos com os ataques israelenses dos Estados Unidos? Ou seja, ficou provado que o Irã estava certo em desenvolver a sua capacidade missilística para a autodefesa. Assim como fica o questionamento: se a Síria tivesse esta capacidade, estaria destruída e sob um governo de gangster degoladores plantados pela Turquia, pela OTAN e pelos Estados Unidos e por Israel, inclusive calada frente ao genocídio que acontece na Palestina? O Iraque teria voltado à Idade da Pedra se tivesse capacidade missilística para se defender? E fica outro questionamento, Luciana. 2 países importantes da região que também são BRICS, porque nunca esqueçamos, foi atacado um país BRICS. Irã é um país BRICS. Outros 2 países BRICS da região, Arábia Saudita e Egito, têm programas nucleares para uso civil. O do Egito, inclusive, é muito antigo, é dos anos 50, e ele foi abandonado em 67 a pretextos, pelo menos publicamente alegados, econômicos, quando, na verdade, os Estados Unidos ameaçaram bombardear atomicamente em 67 o Egito na Guerra de 67. Mas o Egito retoma esse programa nuclear e a Arábia Saudita tem um programa nuclear. E é bom lembrar que o Brasil tem um programa nuclear. E é bom lembrar que em 2005, os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica fizeram um escândalo aqui porque o Brasil disse que eles não vistoriariam planta industrial atômica brasileira. O inspetor tem que inspecionar e verificar se o Brasil está enriquecendo urânio num percentual de enriquecimento superior àquilo que está nos tratados. Não mais do que isso. A planta industrial é segredo industrial. O que fizeram naquele momento? Os Estados Unidos e a Alemanha fizeram um pampeiro, inclusive num artigo publicado naquele panfleto chamado Bild, alemão, dizendo que o Brasil estaria, suspeita era de que o Brasil estaria modificando, alterando, desviando o seu programa nuclear para fins militares. E tentaram impor ao Brasil, como ao Irã, um aditivo de salvaguardas. E esse aditivo de salvaguardas tinha 2 crimes contra os países. Primeiro, que o país passaria a ser inspecionado sem aviso prévio. Atualmente, o Tratado de Não Proliferação, o TNP, determina que haja aviso prévio. E também que o país a ser vistoriado passaria a não ter mais o direito, deixaria de ter o direito a impor veto aos inspetores, ao conjunto de inspetores delegados para essa tarefa. Por que isso é importante? Porque os inspetores são de diversos países. No Brasil, por exemplo, tem o direito de suspeitar que tal ou qual inspetor é hostil ou de um país hostil e que, ao invés de cumprir o papel de inspeção, vai cumprir um papel de espionar, como seguramente fizeram os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica contra o Irã, ao ponto de dizerem onde estavam os cientistas para serem assassinados. Então, veja, e o Brasil disse não. E o Brasil continua soberano nesse particular. Então, claro, eu acabei extrapolando um pouco mas não, foi ótimo, mas Walid, eu tenho uma questão para fazer para ti, o seguinte: tu e mais 2 que eu entrevistei nos últimos dias, a gente tem conversado só com pessoas ou com alguma ligação
com o Oriente Médio ou especialistas no tema de universidades, tu e mais 2 que eu conversei, os 3 citaram a mesma coisa, o BRICS. Para os 3, eu tenho a mesma dúvida e que agora eu vou perguntar para ti. Mesmo o BRICS não sendo um grupo militar, mas sim um bloco econômico, por que vocês, especialistas, consideram o BRICS também uma questão? Eu não estou discordando, eu quero entender, porque a gente está acostumado com aquela questão aqui. A OTAN é um bloco militar e só militar, o BRICS não é um bloco militar. Tem alguma conexão aí que, mesmo não sendo militar, deveria ter um alerta dos demais membros? Deveria. Isso não impede, por exemplo, que haja tratado entre os países. Por exemplo, há um tratado entre o Irã e a Rússia, e que é recente. E esse tratado ainda não evoluiu integralmente para ser um tratado de amplo espectro, mas ele é um tratado que prevê ajuda mútua. E ele pode evoluir entre esses 2 países. Eles são 2 países BRICS, não é o BRICS como um todo adotando isso. Mas o BRICS precisa evoluir para um conjunto de instrumentos autoprotetivos. Não é possível seguir diante dos Estados Unidos e do Ocidente hostil, que está guerreando contra os BRICS. O extermínio na Palestina é uma ação anti-BRICS no Oriente Médio. A ação iraniana é diretamente contra um ator estatal e nacional integrante dos BRICS. A guerra contra a Rússia a partir da Ucrânia é uma guerra anti-BRICS. O ataque promovido pelos ucranianos a bases militares que contêm armazenados, estacionados, aviões estratégicos, que são os Tupolev de armamento nuclear russos, né? Isso tudo, evidentemente, que é um prenúncio de guerra nuclear, quase. Então tu te colocas, tu te colocas muito parecido com o professor Legene Miran, que ele colocou para mim que pode, inclusive, essa ofensiva dos Estados Unidos ser uma ofensiva para enfraquecimento do BRICS a partir destes ataques. Com certeza absoluta, mas pode ser que saia enfraquecido quem atacou. Claro. Veja, Israel precisa sair dessa confusão atacando, por isso que está atacando agora Teherã. Simples, não poderia haver um cessar-fogo com o Irã atacando, porque quem atacou hoje pela manhã foi o Irã. Atacou tanto Israel quanto atacou bases estadunidenses. Imagine um cessar-fogo com o Irã tendo atacado por último. Ou seja, o que o editorial da Globo, algum jacu que vai redigir o editorial que vai ser publicado amanhã, poderia dizer? Sei lá se é o Alicame ou se é analfabeto, redigiria ele. Eu não sei qual dos incultos, vulgares e genocidários que escreve no O Globo promoveria a bobagem do editorial, mas o que ele poderia dizer? Eles precisam dar um final ufanista para isso, né? Claro,